Santo Antão do Tujal mantém orgulhosamente características rurais e preserva o seu equilíbrio ecológico. A paisagem cênica que se nos depara é a prova real de tudo isto. À entrada, no jardim público, faz-se referência a Félix de Avelar Brotero, mais precisamente Félix da Silva Avelar. Nasceu em Santo Antão do Tujal em 1744 e morreu em Lisboa em 1828. Excelente botânico, nasceu e morou nesta casa que ainda conserva o pórtico manuelino. No jardim, para além do busto de Félix Avelar, fazem ainda parte um conjunto escultório em memória de todos quantos fizeram e fazem parte da agricultura o seu modo de vida. Situado no Largo da Liberdade, o cruzeiro impõe a data de 1555 e acompanha o busto de Augusto Dias da Silva. Nasceu em Santo Antão no ano de 1887, vindo a falecer em 1928. Foi ministro do Trabalho do governo de José Relvas e a ele se devem a regulamentação do horário de trabalho e a construção de bairros sociais. A marcar o século XVI, damos de rosto com a Capela do Espírito Santo. Não havendo referência a outras capelas, embora nas populações limítrofes elas existam. Uma delas fica em propriedade particular e aninha-se ao Palácio de Pinteus que ostenta na sua fachada a bandeira da monarquia. Aqui viveu a poetisa e escritora Maria Amália de Vaz de Carvalho, assim como por ali passaram em alegre convívio intelectual nomes como Castilho, Tomás Ribeiro, Mendes Leal, entre outros. A Quinta das Carrafochas é sem dúvida um belo exemplar arquitetónico do século XVIII. A fachada é de perfeita geometria datada de 1714. Apresenta 3 corpos, a capela, a residência e o muro do pátio. A capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo é de uma só nave com torre cineira. Quando da invasão francesa, e segundo a história, o general Junot apropriou-se desta quinta e fez dela quartel e casa de seu uso pessoal. A Casa do Gaiato é uma instituição particular de solidariedade social fundada por Américo Monteiro de Aguiar, mais conhecido como Padre Américo. Apesar de ter a data de 1940, só foi fundada em Santo Antão do Tujal no ano de 1948. A instituição tem como objetivo educar e integrar na sociedade jovens que por qualquer motivo se viram privados do meio familiar normal. Ao arquiteto italiano Antonio Cannevari se deve o aqueduto que abastecia de água os palácios e a povoação. Construído em 1728, prolonga-se em arcaria por cerca de 2 km entre Pinteus e Santo Antão do Tujal. Da arte barroca, iniciamos com esta pequena obra, composta por um pequeno tanque disforme, encimado por um mascarão com armas patriarcais e um baixo relevo em pedra que descreve as tormentas do purgatório. Do mesmo autor, António Cannevari, abordamos com grande admiração pela obra o Palácio Fonte Monumental. A planta em U descreve uma rara beleza arquitetónica. A fonte em cantaria ao centro da fachada principal do palácio é antecedida por escadaria e composta por um tanque curvilíneo e espaldar. Toda a obra é subpujada pelas armas de Dom Tomás de Almeida e ladeado por fogaréu. A Praça Monumental, de configuração e monumentalidade muito rara em zonas rurais, agrupa um conjunto arquitetónico paisagístico, designadamente a Igreja Matriz, o Palácio dos Arcebispos e o Palácio Fonte.
El Rei Dom João V e a sua respectiva corte fizeram estadia neste belo palácio preparado especialmente para acolher tão ilustres visitas. A máquina do tempo leva-nos ao século XVIII e coloca na nossa frente os alabardeiros, figura militar da Casa Real que nos recebe de tricorno emplumado na mão em sinal de respeito. Depois de fechar a porta, interioriza-se uma espécie de angústia que se demarca de uma saudade quase inexistente.